Porque nós sabemos que a única fonte infalível são as Escrituras, é a única fonte infalível. Porém, nós sabemos que existem sim estudiosos babilônicos para ficarem observando as minúcias. Eles entendem de códigos, eles entendem da numerologia hebraica, entendem de várias questões. Porém, eles estão atrás, a gente sabe que no conhecimento, eles estão atrás das 5 virgens prudentes. Vou mostrar aqui a capa para os irmãos da revista. Olha aí quem é que está resistindo. O garotinho aí, que eles estão simbolizando aí pelo filho varão. Todos aqueles que estão trabalhando para a nova ordem mundial, eles procuram aparecer diante da mídia com aquele invólucro sobre o seu rosto. Todos estão com o invólucro aí no seu rosto. Porém, o garotinho está resistindo, conforme o versículo que eu mostrei antes da meia-noite. E preste atenção que após o relógio é dada a meia-noite. Então observe bem, que apenas há um que resiste. Todas as extremidades da terra contemplarão a salvação do nosso Criador. O garotinho é livrado, os patinhos, símbolo do arrebatamento, a pedra cortada sem mãos e alça, vai destruir esse sistema diabólico. Por quê? Porque eles representam a operação do erro, a operação da mentira, que já veio para enganar todos que habitam sobre a face da terra. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Eu me chamo Igor e estou aqui para deixar mais este vídeo para a Igreja do Mashiach. Não sei se os irmãos perceberam, mas eu não gosto de me basear por notícias da mídia. Por quê? Porque nós sabemos que a única fonte infalível são as Escrituras, a palavra da verdade, é a única fonte infalível. Porém, nós sabemos que existem sim estudiosos babilônicos, colocados ali, posicionados por Babilônia, para ficarem observando as minúcias. Eles entendem de códigos, eles entendem da numerologia hebraica, entendem de várias questões. Porém, eles estão atrás dos primogênitos. Eles podem estar na frente da Laodiceia, que está muito atrasada no tempo espiritualmente. Porém, a gente sabe que no conhecimento, eles estão atrás das 5 virgens prudentes. O casamento, ele estava marcado para acontecer às 18 horas. Porque o casamento em Israel acontecia às 18 horas. Porém, o noivo se atrasa, tarda, e ele vai chegar somente meia-noite. Este intervalo de tempo, meus irmãos, de 18 horas, do atraso do noivo, em que as 10 virgens que se separaram para esperar o arrebatamento estavam prontas para encontrar com o noivo, este espaço de tempo, entre 18 horas e meia-noite, e simboliza o tempo entre o atraso do noivo e o arrebatamento, ele é retratado nas Escrituras pelo termo noite. Acontece que no versículo 8 de Zacarias capítulo 1, ele vai se cumprir nos nossos dias, após o tardado noivo, após as 18 horas do dia profético. Entre as 18 horas e meia-noite, se cumpre o versículo 8 de Zacarias 1. Olhei de noite. O profeta aqui está falando de noite justamente porque este espaço de tempo entre o tardado noivo e o arrebatamento, entre o tardar, eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É uma promessa feita para a igreja da última hora, é uma promessa feita para a igreja virgem, é uma promessa feita para a igreja Filadélfia. Olhei de noite, um atraso, e vi um homem montado em um cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho, quando ele está em ação, ele significa guerras. Porém, nós vamos ver aqui no versículo que ele está parado, porque existe algo ainda que o detém. E ele já está indiretamente causando o calor da tribulação sobre a terra. Ele está causando os rumores de guerra. Então, antes de mostrar a capa da revista, eu vou estar lendo aqui uns versículos. E aí, quando a gente confrontar com a revista, vocês vão ver o cumprimento desta profecia aqui de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou estar lendo aqui o versículo 6. E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, o cavalo branco. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste. Guarde bem essa palavra. Resistência.
até que do meio seja tirado. Até aqui. Então vou colocar aqui para os irmãos verem esta revista aqui The Economist 2020. Os irmãos estão podendo contemplar aí. Observem, meus irmãos. Um relógio próximo da meia-noite. Observe a família aí sentada no sofá, inclusive o gatinho lá no braço do sofá sentado, todos estão sentados. O garoto ele está resistindo. O garoto ele está resistindo à operação do erro, à operação babilônica. Que eles estão simbolizando aí pelo filho varão. Já vi alguns comentários dizer aí que eles tratam esse garotinho como um filho babilônico, mas não faz sentido, porque o garotinho está sem máscara. E nós sabemos agora que todos os líderes babilônicos, príncipes babilônicos, todos aqueles que estão trabalhando para a nova ordem mundial, eles procuram aparecer diante da mídia com aquele invólucro sobre o seu rosto. Por quê? Porque eles representam a operação do erro, a operação da mentira, que já veio para enganar todos que habitam sobre a face da terra. Eles querem privar a humanidade de oxigênio. Eles querem tirar tudo dos seres humanos, eles querem tirar a propriedade privada. Eles querem tirar os veículos. Eles querem tirar tudo, eles querem fazer o sistema da pirâmide com o olho por cima, escravizando a humanidade. Porém a pedra vai destruir o olho. A pedra cortada sem mãos e alça vai destruir esse sistema diabólico. Então observe bem, que apenas há um que resiste. A Tiatira já não resiste, Sardes já não resiste, as 5 virgens loucas já não resiste, mas as 5 virgens que portam a palavra da verdade, o filho varão que veio à luz, que estava no local de dar luz, no momento determinado, ele está resistindo. Observe. Antes da meia-noite, todos estão com o invólucro aí no seu rosto. Porém o garotinho está resistindo, conforme o versículo que eu mostrei, antes da meia-noite. E preste atenção que após o relógio é dada a meia-noite. É tanto que os 3 patinhos aqui, os 3 patinhos, eles simbolizam que o filho varão, ele participa de um grande livramento. Todas as extremidades da terra contemplarão a salvação do nosso Criador. O garotinho é livrado, os patinhos, símbolo do arrebatamento. Vai ser explicado lá no capítulo das portas da justiça. Os 144 mil, no geral, eles serão livrados. Eles receberão o livramento do filho varão. Mas eu não quero entrar neste aspecto aqui neste vídeo. Os irmãos precisam saber apenas que os 3 patinhos aqui, eles estão simbolizando Yaldá, porque eles serão livrados. Eles serão livrados. Então observe bem, irmãos, que o garotinho da foto, ele está de capacete.
Este capacete do exército que simboliza uma resistência, aquele que o resiste, aquele que resiste à operação da pirâmide, à operação da mentira, à operação do erro. Veja que o garotinho está tenso, ele está resistindo. Ele não se sente confortável com o sistema absurdo que está se levantando diante de nossos olhos. Veja que a família se sente confortável com tudo que está acontecendo. Colocaram suas máscaras, estão sem um capacete e estão se sentindo de forma muito confortável. O menino não, está com os ombros levantados, os olhos bem abertos. Veja que ele está bem atento. Nós podemos sentir até uma sensação de medo nesse garoto aí. O retrato quer passar. Por isso que lá em Mateus 24, é para este momento que nós estamos vivendo. E a Alcha vai falar para um meninozinho, para a igreja, para o filho varão, para a igreja dos primogênitos. Não temais, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ainda não é depois dos 3 patinhos. Ainda não foi aberta a última semana de Daniel. Veja que o garotinho, ele não largou o seu capacete. Não é o que é o capacete nas escrituras? Capacete, Efésios 6,17, o capacete da salvação. A família no geral representa a igreja no geral que está dormindo. Isaías 29:10, e algo colocou sobre eles um profundo sono, porque eles não foram dignos de serem feitos vencedores. Porém, um garotinho não largou o seu capacete. E aí nós observamos o contexto geral em que nós ouvimos que líderes da igreja evangélica, pastores, estão preparando sítios, fazendas, para receber os irmãos durante a tribulação. Eles largaram seu capacete há muito tempo. Eles não têm fé no arrebatamento. Porém, um garotinho, ele está com o capacete da salvação bem aprumado na sua cabeça. Está temeroso com o calor da tribulação que está observando. Porém, ele não tirou o capacete da sua cabeça. Próximo à meia-noite. Observe o primeiro quadro, irmãos. Veja que eles mostram a foto de um suíno, representando, meus irmãos, o ano de 2017, com um grande sinal no céu. Os apropriados tempos do fim chegando, em que foi revelado o grande nome de blasfêmia, que havia enganado a Babilônia, o Vaticano, todas as nações, colocando o nome Jesus na boca da igreja, na boca do povo do Eterno. Mas voltando agora. Então o pequeno chifre tirou, foi o sacrifício que Yalcha fez para Ial. Como é que ele fez isso, amigos? Agora nós vamos entrar, segura a bomba aí agora. Ele tirou o sacrifício do cordeiro e no seu lugar colocou a iniquidade. Colocou a oferta nojenta, colocou o porco. Como é que ele fez isso, amigos? O versículo 19 diz assim: eu era como um cordeiro. Yalcha falando: eu era como um cordeiro que é levado ao matadouro. Mas eu não sabia que eles planejavam um projeto contra mim, um projeto maligno contra a minha pessoa. Derrubamos a árvore com seu fruto. A árvore é Yalcha, o fruto é o nome dele. Para que não haja mais memória do seu nome. O que Roma fez? Roma tirou o nome do cordeiro, Yalcha, e botou o nome Jesus, que vem do latim Jesus, que significa isto é um porco. Então Roma tirou o sacrifício do Machia, o sacrifício do cordeiro, que é puro, e colocou o sacrifício da iniquidade. É isso que está dizendo aqui no livro de Daniel, capítulo 8, na Bíblia de Jerusalém. Tirou o sacrifício puro do cordeiro e botou o sacrifício da iniquidade, o sacrifício do porco. Agora presta atenção como é que eu vou ler nessa traduçãozinha aqui para você ver. E aí você vai ver o que eu estou falando. Aqui, ó. Daniel capítulo 8, versículo 11. Chegou até a desafiar o comandante desse exército. Acabou com seu sacrifício perpétuo. Tá vendo aí? E deixou o seu templo todo estragado. Em vez do sacrifício perpétuo, foi apresentada uma oferta nojenta. Ele acabou com a verdadeira religião. E tudo que fez, deu certo. Eu estou te mostrando aqui porque ela também não está traduzida certinha, não. Mas ela está mostrando aqui que foi oferecido uma oferta nojenta, é isso que eu quero pegar. Pelo menos nesse ponto, ela traduziu correto. Foi oferecida uma oferta nojenta no lugar do sacrifício do Salvador. Por que uma oferta nojenta? Porque foi oferecido o porco, Jesus, no lugar de Yalcha. O que Roma queria fazer então? Roma queria profanar o sacrifício de Yalcha. Como é que está na Bíblia de Jerusalém no rodapé, Romeu? Vou ler para você, da outra vez eu li. Olha aqui agora. Tradução aproximativa. Pode-se compreender que a iniquidade, isto é, a abominação da desolação, substituiu o sacrifício no santuário.
Ou ainda, o perseguidor, Roma, quis que o sacrifício fosse considerado como iniquidade. Roma queria profanar o sacrifício de Yahshua. Como é que ela falou? Vamos colocar, em vez de estar invocando aí o cordeiro e Yahshua, nós colocamos esse para invocar o porco, Jesus e Jesus. Olha aí o Google Tradutor traduzindo para você na tela e aí agora. Olha aí para você ver aí, ó, o Google Tradutor traduzindo. Quando você põe Jesus e traduz do latim para o português, vai aparecer isto é um porco. Antigamente o Google punha assim, ó, isto é. Porque IE no latim, você pode pesquisar. Eu conversei com a professora de latim aqui na minha cidade. Eu conversei com a professora de latim, vim de Brasília para cá e perguntei para ela, IE no latim significa o quê? Ela falou, isto é. E eu falei, Jesus. Ela falou, porco. Eu falei, então IESO significa isto é um porco. Ela falou, justamente. Veja que em 2017 houve um grande clamor para a purificação da igreja. É o momento que o garotinho abre os olhos. É o momento que a igreja dos primogênitos começa a abrir os olhos. A mensagem começa a chegar até os confins da terra. E então, entrando pelo ano de 2020, nós vemos aí o vulcão Krakatoa. O vulcão Krakatoa estando em atividade. E aí eles apelam na mídia também, no terceiro quadro aí, falando acerca de sua operação do erro, acerca do derretimento das calotas polares da Groenlândia. É o professor da USP, climatologista Ricardo Augusto Felício, que tem doutorado em Antártida. Na imprensa, sempre que esse assunto vem à tona sobre o aquecimento global, sempre vem com aquelas imagens das calotas polares derretendo. Parece que são as mesmas imagens usadas. São sempre as mesmas imagens, né? Deve ter uns 20 anos aquela imagem. E nessa propaganda do derretimento da calota polar, do aumento da temperatura, tem uma questão que é omitida, que calotas polares também se formam. Não é isso, Ricardo? Você que estudou bastante esse assunto. O gelo também se forma. O mais engraçado é que nós temos mais de 160 mil geleiras cadastradas e o IPCC, que é o órgão da ONU que trabalha com o clima, ele monitora cerca de 40 a 50 pequenas geleiras. Então é totalmente fora da realidade do que é uma geleira, por exemplo, na Antártida. É uma coisa extremamente gigantesca que tem uma resposta climática muito longa, muito longa. E dá para dizer que o nível do mar aumenta em função do derretimento das calotas polares, que isso é um risco para a população? Não, de maneira alguma isso está acontecendo, né? O Macaulay, que é um oceanógrafo já falecido, ele fala, a última coisa que o mar tem é nível, né? De tanto que o mar varia em vários lugares do mundo. Só para você ter uma noção, o próprio fenômeno El Niño, que é um fenômeno natural, ele altera o nível do mar em meio metro. E a pior catástrofe que o IPCC gosta de colocar nos seus cenários, né, no relatório número 4, ele falava de 59 centímetros. Então por que eu tenho que temer uma coisa que já acontece naturalmente? Então não tem sentido isso. O Ricardo fala muito dessa diferença entre fenômenos locais e fenômenos globais. E as pessoas muitas vezes tomam por global certos fenômenos que são locais. Você fala também da temperatura, quer dizer, tem a temperatura em cada lugar, aí o pessoal pega e faz uma média geral. Isso. Até que ponto isso é verdadeiro? Começa a utilizar bastante imagens, monitoramento via satélite de temperatura de meia troposfera, que é da parte da atmosfera, da parte baixa da atmosfera, mas uma altura mais ou menos de 2 a 6 quilômetros de altura, né? Em que quando você faz essas medições, você também não encontra nenhum tipo de variação significativa. Às vezes a temperatura sobe um pouquinho um ano, baixa um pouquinho no ano seguinte. Tanto é que a média, no final das contas, é não ter nada. Sabe? Perfeito. O gás carbônico que virou um grande vilão porque... e você é um defensor do gás carbônico, praticamente. Eu acho uma coisa antinatural combater o CO2, porque se você tira o CO2 da atmosfera, se fosse possível imaginar remover o CO2 da atmosfera, você acaba com a vida no planeta Terra. Então você tem que ter sim o CO2 na atmosfera para os oceanos utilizarem o CO2, para as plantas utilizarem o CO2, para a gente ter comida. Né? O CO2 faz comida. E aí os caras acusam o CO2 como um gás poluente. É um absurdo. Eles fazem uma confusão do que é poluição, do que é um gás natural que serve para muita coisa da gente. Até que em dezembro de 2020 se cumpre esse quarto quadro aí de verdade. No dia 14 de dezembro deste ano. No mesmo dia que ocorreu aquele grande eclipse que deu interferência no YouTube, nas mídias e em sistemas elétricos. Nós vimos que foi avistado um meteoro. Veja que logo depois é um relógio, próximo à meia-noite, para o livramento do filho varão, os 3 patinhos voando, que acontece à meia-noite, para então dar abertura
a última semana de Daniel. E você vê os cavaleiros soltos aí nos últimos 3 quadros. Guerra de Gog, pestes, explosão solar, crise energética. Então deixa o capacete aprumado na sua cabeça. Não solte esse capacete. Porque é o entendimento da palavra da verdade, que vai te dar o livramento, meu irmão. O que eu quero deixar claro aqui para os irmãos, eu vou estar lendo novamente o versículo de 2 Tessalonicenses capítulo 2, é a seguinte questão. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Que nós venhamos a resistir, meus irmãos, a operação da pirâmide, a operação do erro, e venhamos portar a palavra da verdade nas nossas bocas, porque receberemos um grande livramento de Yahweh dos exércitos, para que toda a terra contemple que Yahweh é poderoso para salvar. Fica com a força de Yahweh dos exércitos, igreja.